Meus caros, vivam de novo aqui no meu gabinete e foi hoje o dia 8 de janeiro da transladação dos restos mortais de Eça de Queiroz para o Panteão. Estive presente, como todos os deputados, e surgiu-me ali uma ideia que tem a ver com, não digo bem as falsidades, mas digamos a manipulação ou o politicamente correto que já existe há muitos anos, ao fim e ao cabo as mentiras que ali estão encerradas, e são muitas. Primeiro, temos ali grandes navegadores que nunca lá puseram os pés. Estão ali enterrados, mas nunca lá puseram os pés. É falso. Vasco da Gama morreu na Índia, ninguém sabe aonde, mas tem lá o seu túmulo no Panteão. Camões, ninguém sabe onde morreu, nem quando, mas tem lá o seu lugar vazio. Nuno Álvares Pereira, a mesma coisa. Afonso de Albuquerque, Pedro Álvares Cabral, esse sabemos onde está, esse inclusivamente sabemos que está enterrado na campa da sua mulher em Santarém. Portanto, temos ali 6 grandes túmulos, os 6 estão vazios, porque não está lá ninguém dentro. Bom, está bem, são os símbolos nacionais, vamos fazer de contas que eles estão aqui. Podemos fazer de contas que estão ali, mas a verdade é que daqueles 6 não está lá ninguém. Eça de Queiroz, pelos vistos, chegou lá hoje. Vai para lá para dentro, para uma galeria secundária, não fica naquele átrio principal, lindíssimo, belíssimo, onde estão os tais 6 grandes túmulos, todos eles vazios. Depois, dizer que Eça de Queiroz era filho, não de pai incógnito, se é isso que estão à espera, mas de mãe incógnita. Sim, é talvez caso único em Portugal. Ele era filho de um magistrado, de um juiz, desembargador, na altura, que teve um caso com uma senhora, que ele quis proteger. E, portanto, como ele tinha tanto poder, era juiz. Parece que hoje a coisa não está assim tão diferente. O juiz tinha poder absoluto e mandou escrever lá ao escriturário o pai, que era ele, mas a mãe era incógnita. Ficou sem nome. Hoje sabemos quem é a mãe, mas na altura ele foi registado com mãe incógnita, portanto, sem o nome da mãe. Vejam bem, portanto, Eça de Queiroz viveu, ao fim e ao cabo, sem mãe real. No final daquela cerimónia, muito bonita, em que houve alguns trechos musicais tocados por um grande pianista e uma grande cantora lírica, ouviu-se o hino nacional. O hino nacional nunca foi ouvido por Eça de Queiroz, pelo menos como hino nacional. E porquê? Porque na altura em que ele era vivo, e ele morreu em 1900, o que se ouvia era o hino da carta. O hino da carta. Estamos a falar de uma monarquia. Só depois da implantação da República, em 5 de outubro de 1910, é que foi, digamos, adaptado uma marcha marcial da autoria de Alfredo Keil e Henriques Lopes de Mendonça, chamada A Portuguesa, foi adaptada para hino nacional. Mas isso foi depois de 1910. Ora, Eça de Queiroz morreu em 1900. É claro que é certo também, que este hino a portuguesa, esta marcha a portuguesa foi inventada, foi criada em 1890. Portanto, há uma possibilidade de que o Eça de Queiroz a tenha ouvido na sua versão original, que pouco tem a ver com a versão final agora, não falava de canhões, falava de bretões, era, portanto, uma composição de revolta contra o ultimato inglês, portanto, é natural até que Eça de Queiroz a tenha ouvido, eventualmente, não digo que não, mas não como hino nacional. Nunca ele imaginou que aquela música, digamos, de intervenção, como se chama depois de 25 de Abril, aquela música de intervenção, foi talvez a nossa primeira música de intervenção, ainda no tempo da monarquia, se tivesse transformado no hino nacional. O hino nacional é da autoria de Alfredo Keil, como sabem, que era um grande artista em várias facetas, desde pintura, escultura e música, ele era tudo, mas que acabou por cair em desgraça porque começou a criticar a monarquia, coisa que antigamente não se podia fazer. Não se podia criticar o poder. Hoje já pode. Hoje já pode, que não vos acontece nada. A não ser perderem o emprego e ficarem sem tudo e serem perseguidos pelas matilhas políticas que estiverem no poder, também não perdem mais nada. Não perdem a vida, se tiverem sorte, e não vão para a cadeia, se tiverem sorte. Porque se não tiverem sorte, até isso vos acontece. Meus caros. Pronto,
Foi realmente uma manhã intensa e queria deixar apenas este vídeo como testemunha da minha passagem por aquele local. É a história, de qualquer maneira, pelo menos para mim, nunca pensei ir à transladação daquele grande escritor português para o panteão. É claro que está envolto em muita polémica, há uma parte da família que não queria que ele saísse de Baião, porque ele estava enterrado em Baião. Primeiro esteve 90 anos em Lisboa, depois foi para Baião e agora foram buscá-lo a Baião 125 anos depois da sua morte. Ele morreu em França, nunca foi reconhecido como grande escritor enquanto era vivo, teve algum reconhecimento sim, mas era ali mais uma data deles. Na altura nunca houve, digamos, este reconhecimento e o valor que ele hoje tem enquanto escritor de prosa, não é? Também tínhamos e sempre tivemos grandes escritores e grandes poetas e todos eles, sem exceção, ia começar pelo primeiro, todos, Luís de Camões, todos eles morreram sem terem visto reconhecido o seu valor, o seu trabalho e a sua arte. Eu lembro-me, por exemplo, de Mário de Sá Carneiro, não tem a ver com o Francisco de Sá Carneiro. Mário de Sá Carneiro, que morreu também em Paris, também em França, curiosamente, em 1916, que era um verdadeiro gênio, para muitos o verdadeiro precursor, a verdadeira alma inspiradora de Fernando Pessoa, e que também morreu, e até esse morreu porque se suicidou numa cama, numa pensão barata em Paris, em 1916. Portanto, os nossos grandes homens das letras, nenhum deles se ingrou na vida, nenhum deles enriqueceu à custa do seu trabalho. Todos lutaram com muitas dificuldades, a ponto de, por exemplo, o Eça de Queiroz dizer que valia mais uma pequena mercearia do que a maior obra literária escrita em Portugal. O Eça de Queiroz também no seu livro Os Maias também retrata com muita piada um tal jornaleco, um jornalista, já na altura havia jornalistas, chamado Cavalão. Cavalão por contraponto a um outro chamado Cavalinho. Era um jornalista que só dizia mentiras, falsidades, que denegria as pessoas e as instituições e tudo o que ele escrevia era porque era pago para escrever. Nada daquilo era verdade, tudo aquilo era falso. Imaginem que já em 1890, e antes disso, porque esse foi o ano em que em 1900 morreu o Eça de Queiroz, em 1890 por aí, já Eça de Queiroz escrevia livros em que alguns dos personagens eram desta estirpe, eram jornalistas falsos, absolutamente falsos e pagos para dizerem falsidades. Que diferença para os dias de hoje, que diferença grande essa. Hoje é tudo muito diferente. Hoje o jornalismo é uma profissão perfeitissimamente decente, que as pessoas dão muito valor, que têm os jornalistas em devida conta. Dívida conta, queria eu dizer. Realmente é capaz de ser a pior profissão que existe hoje em Portugal, tirando a prostituição. E mesmo assim não sei. Um grande abraço a todos e um grande abraço ao Eça também.